Sejam todos muito bem-vindos, esse é o Guia Definitivo da Própolis. Eu sou Diogo Mota, sócio do Dr. Micael. Doutor, se apresente para o pessoal, você está no seu canal, mas se apresente para eles aí. Claro, um prazer. Eu sou o Dr. Micael Marques, eu sou médico aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu tenho formação em medicina, fiz vários cursos, né, fiz pós-graduação em nutrologia, fiz curso de apiterapia na Alemanha, acompanhei o time das abelhas, o qual eu agradeço grande parte desse conhecimento no mundo das abelhas, e fitoterapia, medicina antroposófica, enfim. E hoje nós temos a plataforma Dose Certa de Educação Continuada e o consultório Instituto Olibo, no qual eu sou fundador junto com a doutora Rainha, doutora Jéssica. Show de bola. Pessoal, quis trazer o doutor comigo como mediador, porque as dúvidas de vocês são muito relevantes, são muitas relacionadas ao própolis, e eu realmente quis que esse fosse um guia definitivo. A gente pesquisando sobre própolis no mercado hoje tem muita informação de baixa qualidade, né? E eu que convivo com você todo dia sei do nível do seu conhecimento em relação à própolis, então eu trouxe as perguntas das pessoas para esse guia definitivo. E o primeiro ponto eu queria que você explicasse o que é a própolis. A gente sabe que vem das meninas, das abelhas, mas né? Mas assim, eu não sei o que é a própolis por si só. Perfeito. E esse primeiro ponto eu acho bem relevante. Então a própolis nada mais é do que algo que ajuda a manter a imunidade da colmeia e a fechar. Então é algo que fecha a colmeia. Então se entra um invasor dentro da colmeia, um rato, a abelha vai fazer uma múmia, vai mumificar e não vai feder, vai virar uma múmia de rato, propolizada. Se tem um buraco na colmeia, a abelha vai lá e fecha com própolis. Que massa. Massa. Não sabia. Então é isso. E as abelhas fazem própolis pegando resinas na natureza, pólen, botando cera, enzima. Ela faz essa misturinha para calafetar a colmeia e para melhorar a imunidade, a microbiota lá da colmeia. Então, na essência, a própolis Repara não, tá, pessoal? A gente tá acostumado a gravar corte, né? Aí a gente pode rir, a gente fica rindo. Pode zoar um com o outro, aqui fica mais tranquilo, né? Mas, na essência, a própolis é feita para a imunidade da colmeia. Da colmeia, isso. Então, por exemplo, se tem um buraco que entra água, isso é ruim para a imunidade da colmeia, ela vai fechar. Isso falando de fatores externos, mas falando de microbiota, de bactérias também, vírus, fungos que são saudáveis ou ruins, a própolis ajuda a manter esse microsistema saudável. Entendi. Então, na essência, a própolis é um protetor da colmeia, principalmente de vírus e bactérias. Acho que essa é... Isso. E do grego, pró, em favor, polis, comunidade. Algo em favor da comunidade. Isso é própolis. Que interessante. Sim. O nome já foi constituído... Normalmente é assim, né? O nome fala muito da essência do objeto estudado. Bacana, bacana. E aí, você sabe me dizer, assim, como que a própolis começou a ser entendida para o consumo humano? Isso é de muito tempo? Muito tempo. Boa. O ser humano tem contato com as abelhas desde a época das cavernas. Então, temos pinturas rupestres no Zimbábue, por exemplo, mostrando o homem pegando mel, né? Pegando mel. Caçando abelha. Caçando hortaliças não tem, né? Você lembrou desses vídeos virais aí, né? Não tem vídeo, gente, não tem vídeo de homem das cavernas caçando brócolis, couve-flor, rabanete, não tem. Mas teve uma fala ontem, você nunca viu ex-carnívoro, você conhece ex-vegetariano. Interessante isso, né? Saindo muito do assunto, mas... Bacana. Né? Relevante. Uma dúvida que surgiu aí, vegano consome própolis? Então, é interessante, né? A maior parte do público que eu atendo não é vegano, nem vegetariano, mas eu já estive nesse mundo há cerca de 20 anos. E tem muitas exceções de veganos que consomem. Pela teoria, vegano não usa nada de produto animal, mas quando alguns deles conhecem a produção, veem que não tem sofrimento animal, eles aceitam, porque é possível fazer um manejo sem trazer sofrimento. Mas tem vários outros que eu conheço que consomem produtos apícolas, sim. Entendi. Então, até entre eles é
é uma dúvida. Na teoria não consome, mas na prática muitos consomem. Tá. Eu acho que esse início ele é bem relevante porque tudo que a gente vai estudar a fundo, a gente tem que... Achei genial você ter na essência da Etimologia da palavra. Etimologia da palavra. E agora a gente entendeu basicamente qual é o intuito da própolis na colmeia. Então a própolis é uma resina, certo? E essa resina, da forma como a gente consome, é a mesma forma como ela está posta na natureza? Ou isso a gente tem que realizar um tratamento para ser uma própolis de consumo humano? Normalmente existe o tratamento. Quando eu estive no Canadá para dar aula de apiterapia, eu conheci apicultores que oferecem em cápsula a própolis igual está na natureza. Mas eu nunca vi estudo falando do uso desse tipo de própolis. Normalmente é feito o extrato da própolis, líquido, liofilizado, e desse extrato que a gente faz a utilização. Entendi. Eu já vi notícias de própolis em tudo quanto é doença ou prevenção, o que seja. A gente vai entrar no poder mais específico, mas o que faz a própolis ser tão poderosa para o ser humano? Quais são as essências que fazem da própolis tão poderosa para o ser humano? Realmente tem estudo para quase todas as doenças e própolis. E bem interessante, né? Tem a limitação porque a maioria são estudos pequenos, em animais ou in vitro, isso é uma limitação. Mas principalmente são chamados compostos bioativos, são principalmente compostos fenólicos que trazem o benefício da própolis. Até quando eu ensino sobre qualidade, eu ensino que é necessário a gente ter uma noção desses compostos para saber se o produto é bom ou não. É uma boa informação. Não que se a gente não tem, a gente vai falar que é ruim, não, mas se tem, é melhor. Então, a atividade da própolis no nosso organismo depende da presença de alguns compostos. Né? Então, quercetina, apigenina, o artepelin C, no caso da própolis verde, a formononetina, no caso da própolis vermelha. E o que são compostos fenólicos? São substâncias diferentes das vitaminas. As vitaminas o nosso corpo precisa para funcionar. E a gente pode ter carência de vitamina. Então, por exemplo, a mulher ela pode ter imunidade baixa, pode ter queda de cabelo, pode ser friorenta, por causa de falta de ferro, falta de vitamina D. Então a gente precisa de vitamina para funcionar. Composto fenólico não. A gente não tem carência de composto fenólico. Mas o composto fenólico, se entra no nosso organismo, ele ajuda a limpar, ajuda a trazer uma desinflamação, ele ajuda a trazer efeito antitumoral. Então ele traz benefícios, mas que não são básicos. Não é estrutural. Entendi. Não existe falta de compostos não fenólicos. Existe. É um a mais. Isso é interessante porque, por exemplo, e o nosso corpo lida com esses compostos como se fosse algo que ele tem que eliminar. Então a gente não faz estoque. Esse é um outro detalhe interessante. Então a gente entrou em contato com essas substâncias. Essa substância fez o benefício, o corpo não faz estoque. Ela bota para fora. Então por isso que a gente tem que estar sempre tendo contato com essas substâncias para ter o possível benefício. Então, assim, dando um chute aqui, realmente como um leigo, talvez eu imagine que a B12 a gente vai absorvendo até chegar num determinado ponto que a gente precisa e depois a gente diminui, é isso? A B12 faz estoque ou também é a mesma lógica da própria? A B12 faz estoque, né? Esse é um tema que a gente ainda vai abordar bastante, mas é interessante tomar todo dia. Mas a gente faz estoque. Tá. Mas é importante ter a manutenção. Entendi. No caso do composto fenólico, zero estoque. Então, por exemplo, você toma B12 todo dia, você toma e eu tomo. Se a gente ficar uma semana sem tomar, a chance de mudar quase nada é grande. No caso de um composto fenólico, não. Tem que ser todo dia. Entendi. Então, por isso que você fala que é todo dia sem economia, por porque isso que eu realmente falo. Tem que ser então, todo dia. Muitas brincadeiras que eu trago têm um fundo científico, na verdade, né? Então, o sem economia é isso. Tem que ser sem economia. Claro que tem que ser na dose certa. Mas tem que ser com frequência, tem que ser todo dia para ter benefício. Entendi. Interessante. Então, acho que esse é o primeiro grande aprendizado que 99% das pessoas não sabiam. A própolis deve ser consumida todo dia, então? Deve ser. E existem crenças de que não se pode utilizar própolis todo dia porque é um antibiótico natural. Isso se repete com muita frequência, infelizmente.
Mas, na verdade, sim, ela tem um efeito antimicrobiano, mas ela não existe resistência bacteriana à própolis, porque são muitas substâncias com atividade antimicrobiana, antibiótica. Então, na hora que a bactéria, por exemplo, tem resistência a uma substância, pinosembrina, tem mais 299 substâncias para ela tentar ter alguma resistência. Não existe. Então, a fala de que não pode usar todo dia porque é antibiótico natural é fala de quem não sabe do que realmente é própolis e de como ela funciona. Entendi. E aí, emendando nessa questão dos antibióticos, que é um antibiótico natural, né? A pessoa que a gente discute muito isso, que a medicina deveria ser encarada antes de acontecer, né? Da forma preventiva. Prevenção, isso. Né? A própolis, na sua prática clínica, a própolis é algo, então, que todo mundo deveria consumir ou é algo que deveria ser consumido em determinadas situações? Todo mundo, exceto, existem pessoas, isso é raro, mas existem, com alergia e existem pessoas com uma altíssima sensibilidade gástrica. Então, nesses casos, eu evito a indicação, mas mesmo assim a gente poderia questionar. No caso da alergia, ela tem alergia à própolis ou ao pólen que está lá dentro dessa própolis. A gente poderia testar um outro tipo de própolis. E no caso da sensibilidade gástrica, testar também outro tipo ou outra forma. Talvez com uma cápsula gastroresistente ou de extrato alcoólico para liofilizado. Então, assim, na prática eu indico para quase todo mundo. Exceto grávida e lactante. Essa eu não indico. Tá. Não porque faria mal, porque eu não tenho evidência científica para embasar essa indicação. Só por causa disso. Entendi. Lembrando que isso não é uma indicação para as pessoas que estão assistindo, né? Isso é uma indicação de consultório, né? Sim. A minha pergunta era mais relacionada exatamente a isso. Se é algo que é de caso a caso, por exemplo, você não vai tomar um antibiótico se você não tiver um problema. Já a própolis Claro. não, a própolis... É um alimento funcional. Né? Então, assim, é algo genérico, é uma panaceia a própolis, na verdade. Né? Diferente do antibiótico, que tem que ser usado no momento certo, na hora certa, na dose certa, só por indicação de profissional. No caso da própolis, quase todo mundo se beneficia do uso dela. Uma pergunta que a gente recebe muito nas caixinhas e no Instagram do Dr. Michael é: a própolis ela substitui antibióticos naturais? Essa pergunta de se própolis substitui antibiótico, na verdade, não substitui antibiótico se existir a necessidade do antibiótico. Ele tem que ser usado, mas pode ser utilizado em paralelo à própolis também. É claro que o profissional de saúde ele pode avaliar caso a caso e talvez testar uma própolis antes do antibiótico. Mas chegou a hora, por exemplo, há 15 dias atrás, eu tive uma sinusite horrorosa, tentei ficar só na própolis, não segurou, entrei no antibiótico sem economia também, na dose certa, é claro, durante 10 dias. Usei antibiótico mais própolis, tentei evitar e não consegui. Então, tem que ter o bom senso também, não é achar que própolis vai curar tudo, é antibiótico e não vou usar antibiótico, isso é muita ingenuidade, na verdade. Então, a gente tem que ter o profissional até com conhecimento, é por isso que a gente trabalha também. Né, para esse conhecimento chegar no profissional de maneira adequada, com fundamentação. E não, é antibiótico natural e não pode usar sempre, igual uma das falas erradas que a gente ouve por aí. Ou uma outra fala que é errada e muito comum: quanto mais concentrada, melhor, né, que a gente ensinou no evento gratuito. Não, se for algo ruim de maior concentração, é pior. Né? Então, quantidade e qualidade não são sinônimos. Isso a gente tem que sempre bater nessa tecla. Bacana. Quer aproveitar e fazer o convite? Dia 7/10? 7/10, Segredos do Ouro Verde. Eu vou ensinar tudo sobre qualidade. Então, o módulo que eu tenho nos meus cursos, é claro que vão ter muitas novidades. Eu vou ensinar como você entender se o produto é de boa qualidade ou não. Quais são os parâmetros, quais são as perguntas que você pode fazer para o produtor, sabendo que nem todas estarão ali no rótulo. Você vai ter que entrar em contato com a empresa ou com o produtor. E é engraçado, eu te mandei, eu tava viajando, né? E aí, estou sem própolis e para quem acostuma é gostoso, né? Eu pelo menos gosto. Eu chego no escritório, minha própolis fica do lado da mesa, sem economia, né? E aí eu fui comprar e
a gente fica confuso. Na hora de comprar própolis, a gente bate o olho, a minha percepção era que é tudo igual. Uhum. Então, própolis de farmácia é tudo igual, é tudo ruim, tudo bom, ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Claro que pode ter própolis de boa qualidade na farmácia, mas tem muita própolis lá que a gente entende, até pelas informações do rótulo, que possuem a qualidade duvidosa. Entendi. Então é aprender a interpretar o rótulo. Aprender a interpretar o rótulo e aprender a entrar em contato com a empresa para saber mais detalhes, porque o rótulo não vai ter todas as informações da própolis. Isso é relevante. Isso Totalmente. Eu nem imaginava. Eu achava que a gente conseguia... Tudo no rótulo. Não. É igual mel. Mel, a gente olha o rótulo, tem 1% das informações necessárias para saber se o produto é de boa qualidade. Entendi. Então, com frequência, as pessoas entram em contato. Essa marca é boa? Essa marca é boa? Muitas vezes eu não sei, porque eu não conheço a marca. Qual própolis você indica no leste europeu? Não conheço. Teria que entrar em contato com o produtor, avaliar como que tudo é feito, o produto, para poder dar uma resposta. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E uma dúvida, eu pesquisando sobre própolis, ela tem ação gástrica? No estômago. No estômago? A própolis tem efeito no estômago e alguns estudos mostram proteção gástrica feita principalmente pela própolis verde, que é a própolis mais estudada. Sim. Ao mesmo tempo que algumas pessoas é raro, mas podem ter sensibilidade à própolis. No caso da sensibilidade, é importante avaliar a qualidade do produto também. Se for, às vezes, de má qualidade, é bom que tenha sensibilidade. Às vezes não é nem sensibilidade à própolis, é de alguma outra coisa que está lá. Mas sim, a própolis ela tem estudos mostrando efeito anti-H. pylori, efeito anti-úlcera no estômago e efeito gastroprotetor, protetor do estômago de maneira geral. Além do efeito antitumoral, que a própolis, vários estudos apontam esse efeito. Boa. Acho que a pergunta mais relevante de todas é tratamento de câncer, tumores, isso é algo que o mundo inteiro pesquisa, né? Quais são as evidências da própolis em relação aos efeitos antitumorais? Existem vários tipos de própolis, né? Então, assim, a gente tem pouco estudo da diversidade de própolis que a gente tem no mundo. Então, a gente tem mais estudo da verde, em segunda vermelha e o resto depois, da marrom, das própolis das abelhas nativas. No caso da própolis verde, temos já várias evidências mostrando esse efeito antitumoral. E ele é bem genérico, ele não é específico para um ou dois tipos de tumores, para todos os tipos de tumor, de maneira geral. E os estudos apontam uma substância que é a provável substância que mais traz o efeito antitumoral, que é o artepelin C, no caso da própolis verde, que seria o marcador químico, a substância que garante que aquilo ali é de boa qualidade. Entendi. Igual, por exemplo, você quer um carro. Você quer um carro, você fala, bom, se a pessoa quer velocidade, ela quer quanto mais cavalo, melhor. Né? No caso da própolis, quanto mais artepelin C, melhor. Entendi. Né? Então, eu vou comprar um carro. Minha mãe uma vez comprou um Corsa 50 cavalos. Tinha morro aqui de São Pedro que não subia. Tinha que descer todo mundo para ela subir o morro. Né? Agora, se ela tivesse um carro com 100 cavalos, subiria. Então, o artepelin C é semelhante, é a potência da própolis. E nem toda própolis verde tem esse marcador. Na caixinha? Na caixinha. Alguns têm, outros, a maioria não. Entendi. É um marcador caro. Então, normalmente, é uma indústria maior que investe nessa informação. E uma dúvida, assim, é o processo que faz a própolis ficar ruim? Ou é a produção, é a colmeia que está sendo... Boa. O que faz a própolis ficar boa é tudo. Desde a genética da colmeia, porque se o enxame está aqui no sudeste, numa região com alecrim do campo, se é uma genética que pega pouco alecrim, vai fazer menos própolis verde. Então já diminuiu a qualidade. Depende do manejo. Se o produtor deixou a própolis ali 2 meses, já perdeu qualidade, sabendo que quanto mais fresco, melhor e mais teor de compostos fenólicos. Se o produtor não tem higiene, se ele coçou partes íntimas durante o manejo e botou a mão na própolis, perdeu qualidade. Né? Se usou um álcool de posto de gasolina, isso existe, perdeu qualidade. Então a gente vai falar de tudo.
do local, se tem um rio Tietê do lado da colmeia, um rio Paraibuna totalmente contaminado, claro que a própolis perde qualidade. Entendi. Então a gente vai falar de tudo quando a gente fala de qualidade. Entendi. Minha sensação é que é um alimento poderosíssimo, mas com um processo artesanal, de certa forma, complexo. Sim, não é porque é simples, é fácil. É o que a gente fala na plataforma Dose Certa. A gente fala de coisas muito simples lá. Mas igual na minha aula de ferro, é super complexo avaliar o metabolismo do ferro no ser humano. No caso da própolis, alimento mais simples que própolis. Mas não é de qualquer jeito. Entendi. Essa é bem relevante. Você entrou nessa questão da própolis verde, marrom, extrato aquoso. Essa é uma questão interessante. Aquoso. Porque a maioria das pessoas falam que o extrato aquoso é melhor. Né? E essa é uma lenda, outra lenda, segunda lenda que a gente está conversando hoje. Própolis aquoso a gente deveria evitar, na verdade. Porque muitas pessoas falam, eu quero evitar o álcool. E eu acredito que evitar álcool na nossa rotina é importante. Mas o extrato de própolis alcoólico, ele não se compara ao aquoso. Sabendo que tem estudos mostrando que o álcool, ele extrai maiores quantidades de substâncias e mantém o produto estável. Ao ponto que o extrato aquoso extrai menos substâncias e mantém o produto instável, existindo necessidade de adição de conservantes. Conservantes que muitas vezes são cancerígenos. E, pela nossa legislação, não existe necessidade de colocar esses nomes no rótulo. Então, muitas pessoas entram nessa ideia da própolis aquosa achando que nossa, não tem álcool. Legal, não tem álcool. Mas, ao mesmo tempo, tem um problemão ali que não está no rótulo. De novo, não está no rótulo. Mais uma vez, pode ter, né? É simples, mas é básico, mas não é fácil, É simples, né? Mas não é de qualquer jeito. Entendi. Então, se não tem álcool, pode ser que tenha que adicionar conservantes pela baixa preservação do líquido, é isso? Pela instabilidade do produto. Então, pode gerar fungos, bolores ali dentro. Então o cara está correndo álcool na própolis, mas está talvez consumindo um monte de coisa que não deveria. Sim, sim. E ninguém obriga as indústrias a deixar isso claro. Não. Uma dúvida. Teve um dia que eu fui tomar a própolis e caiu na minha mão assim. E ficou uma semana para sair. Cheiroso. Cheiroso. Não precisa nem de perfume. Isso é um indicador de qualidade ou é normal ela agarrar assim? Principalmente a cera da própolis, ela agarra. E no copo, por exemplo, as pessoas acham que vão passar um bombril, um detergente, água sanitária, nada disso vai tirar. Um simples alquinho tira. Na mão também. Se pingar própolis na mão, um alquinho, se quiser tirar ela dali por causa do cheiro, por causa da aparência esverdeada, passa um alquinho que sai. Então, assim, pode ser por conta de um teor de cera um pouco maior do produto, mas nada demais. Entendi. E qual que é a diferença de própolis verde, marrom, vermelha? Imagino que seja complexo, mas quais são as diferenças básicas? A gente, na verdade, para falar de própolis, a gente deveria falar de duas características de qualquer própolis. Primeira, quem coletou, qual abelha coletou, se a abelha com ferrão ou alguma sem ferrão. E número 2, de onde que ela coletou. Então, por exemplo, num completo da própolis verde seria própolis colhida pela Apis mellifera de uma planta chamada alecrim do campo. Aí a gente vai ter a própolis verde, predominância dessa resina. Própolis vermelha, o nome correto seria própolis colhida pela Apis mellifera, coletada da Dalbergia castophilum, que é uma planta de manguezal. Aí esse é o nome correto. E aí a gente consegue caracterizar, começar a falar melhor, porque existem várias própolis verdes, vermelhas, mas a mais conhecida verde é a própolis verde do alecrim do campo, colhida pela Apis mellifera. Genial. Legal, né? Muito massa. E aí uma dúvida pessoal, eu tô vendo você falar assim da complexidade. O que te despertou essa, não sei se paixão é o melhor termo? Pode ser, com certeza tem. O que te despertou essa paixão pelos produtos das meninas? Das meninas? Quando criança, eu acompanhei uma tia minha com uma inflamação epicondilite aqui perto do cotovelo e ela tratou com picada de abelha e eu ia com ela. E
no início da faculdade, eu conheci o primeiro apicultor da cidade, o Sr. Agostinho Beethoven, falecido já, esse ano, por sinal. E durante muito tempo eu frequentei a casa dele. E eu frequentava não pelas abelhas, mas pelo carinho que ele me tratava, tinha um cheiro de própolis verde a casa dele tão forte, e o carinho que ele e a mulher dele me tratavam. E ele sempre contava história de abelha. E eu estava passando por um momento pessoal muito complexo, e para mim, estar num ambiente com muito carinho, com comida gostosa, com história de abelha, para mim gerou uma conexão muito, absurdamente forte. E depois de um tempo eu comecei a gostar das abelhas, naturalmente. E ele me levou no Team das Abelhas, que eu acompanhei durante 3 anos e continuei acompanhando o Sr. Agostinho também. Entendi. Então, isso foi no início da faculdade. Primeiro período eu já estava lá. Então, os colegas da faculdade sabem, me chamavam de Doutor Abelha, Doutor Melzinho, Doutor Zangão. Tinham todos apelidos assim, porque o professor falava, você vai falar, vai dar uma aula de câncer de mama. Aí eu falava, tudo bem, eu apresentava o que o professor queria escutar, e eu terminava mostrando evidência científica de própolis, de veneno da abelha, de plantas medicinais, do vis com álbum, mostrava todo esse contexto. Aí eles iam à loucura. E eu loucura. E eu loucura. Tinham professores que me olhavam de rabo de olho, não gostavam, né? Os colegas riam muito, né? Porque eu era o único da faculdade inteira. O único da faculdade inteira que falava de coisas que não são protocolo. Não é protocolo falar de produtos naturais. Entendi. E aí, depois disso, você decidiu aprofundar as questões das abelhas fora, foi isso? Depois desse período com o Tim? Depois, durante esse período, eu fui vendo que no Brasil, realmente no Brasil ainda é muito raro profissional que fala sobre isso, é raro ainda. Quando eu comecei a falar, eu não, talvez tivessem, a gente poderia contar na mão quantos médicos tinham falando sobre isso. Ainda tem, conta na mão. E eu descobri que fora do Brasil, principalmente no leste europeu, isso é muito comum. E aí eu falei, opa, vou para lá. E aí eu consegui. Aí eu fiz o curso lá fora, né? Curso básico, avançado, curso de massagem com mel, massagem russa detoxificante com mel. Aí depois eu fui dar aula na Alemanha, no leste europeu, Canadá. Aí começou a... Aí não parou. Um mundo infinito de Infinito. conhecimento Sim. das abelhas. Sim. Genial. Uma pergunta um pouco mais macro. A própolis pode ser um segredo para uma pele mais jovem? Pele? Usar na pele, ou consumir, ou... Eu acredito que, assim, não... Como a própolis, como segredo para uma pele mais saudável, pode ser um dos produtos, sim, que podem ser utilizados. Então, por exemplo, uma pessoa com acne pode se beneficiar, né, utilizando um cotonetezinho com própolis e pontuar onde tem acne. E cremes com própolis, não acredito que isso seria o tratamento único para ter uma pele bonita, mas sim, eu acredito que pode. Hoje em dia eu não uso na minha pele, mas no cabelo, todo dia tem shampoo com própolis, todo dia. Entendi. Já há alguns anos. Eu não sei se é o segredo para eu ter cabelo, porque a minha família dos dois lados são carecas, né? E eu uso já há muitos anos vários produtos, alecrim, própolis, mel no cabelo. Alguma coisa está funcionando ainda. Você não sabe o que, mas não Não vai sei o parar quê, também não não, vou parar. né? Bacana. Mais algumas perguntas aqui dos espectadores. A própolis pode ajudar com doenças crônicas? A gente já deu um overview, mas aprofundar um pouco na doença crônica. Uhum. Com certeza. A própolis é um alimento que eu acredito que quase todo mundo deveria consumir, mas quem tem doenças crônicas não transmissíveis, talvez, ou transmissíveis, deveria consumir sem economia e, claro, que com acompanhamento profissional. E, por exemplo, pacientes com câncer, né, a gente tem várias evidências desse alimento. Então, o paciente com câncer, ele vai fazer o tratamento convencional, mas ele pode também fazer uso da própolis, de uma suplementação adequada, né, para o caso dele, sim. Uma coisa não exclui a outra, acho que isso é muito importante deixar Uma claro, coisa né? sempre inclui a outra, deveria incluir a outra. Tanto que o que eu acredito seria o ideal seria o médico convencional estar junto com os profissionais que trabalham com as práticas integrativas. E não haver essa cisão, essa divisão entre esses dois grupos. Porque, na verdade, o que os dois grupos querem é ajudar alguém. E se eles se unem, eles conseguem ter um trabalho muito melhor. Eu acho esse ponto bem relevante, porque
existe um ego ou ciúme de ambos os lados. Acho que a gente tem que Sim. deixar claro isso, porque tanto o profissional da medicina tradicional quanto o profissional dos tratamentos integrativos, a tendência é que, na grande maioria, um não se comunique com o outro. Mas, na sua interpretação, os dois devem se unir nesse quesito. Deveriam. Existe o ego, eu vejo principalmente pela parte dos médicos convencionais. Porque talvez eles se sintam... talvez eles se sintam... Como a gente pode falar? Ele está num terreno onde ele não domina as práticas integrativas, então ele nega normalmente. E assim, eu sei que em alguns casos eles têm razão, porque tem muito curioso falando que trabalha com práticas integrativas e complementares. Então, quando o médico convencional fala que não gosta, talvez ele tenha alguma vivência ruim, e isso existe. Mas quando existem profissionais sérios, com certeza a união seria muito melhor para o paciente. Entendi. Também tem os profissionais integrativos que acham que a outra parte é meio que abominável, mas Também. na verdade não, né? Também tem esse outro lado. Tem médico natureba que acha que o convencional é o vilão da história. Também existe esse lado. Bacana. Tem muita gente que acha que a própolis é só para dor de garganta. A gente já deixou claro que não é. Mas a própolis também influencia na dor de garganta. E se influencia mais por ser a via de consumo? Para dor de garganta é interessante. É uma experiência interessante que todo mundo poderia fazer. Pegar um pedaço da própolis bruta, lá da natureza, e mastigar. Uma verde, por exemplo. Ela é altamente analgésica. Se a gente mastiga essa própolis igual um chicletinho, a boca fica dormente. Então é um teste rápido que a gente pode fazer para ver que isso é muito poderoso mesmo. E quando tem dor de garganta, a gente pode usar um sprayzinho de boa qualidade de própolis. Aí é sem economia mesmo, incomodou a garganta, sprayzinho de própolis. Claro que vai ser avaliado se precisa de algum remédio, de algum antibiótico e tudo mais. Mas a própolis, com certeza, pelo local, a própolis tendo contato com a garganta vai ter benefício, sim. Genial. Tem gente que pega a própolis e dá aquela esguichada, né? Nossa senhora, isso aí. Pegar a própolis e esguichar na garganta é totalmente contraindicado. Porque ela pode ter um papel cáustico ali na garganta. Então, se a garganta está inflamada, ele vai inflamar mais ainda. Então, o ideal é diluir numa água, num suco, num chá em temperatura ambiente, num café em temperatura ambiente, ou até numa comida e comer ou tomar. Nunca puro. Nunca puro. Faz total sentido agora que a gente entendeu de onde vem, qual é o processo, faz total sentido. Sim, né? Porque sim. a minha sensação com a sua explicação toda é que ela vai chegar e colar ali, né? Seria ótimo ela conseguir isso, colar lá. Mas não. Sim, sim. Vai passar lá e vai ter o efeito. Claro que se a gente tomar uma cápsula, por exemplo, vai ter um efeito no corpo todo. Tá. Mas se a gente colocar no local é melhor. Entendi. Tem uma pergunta aqui, mas eu acho que é melhor a gente deixar para o evento, que é como escolher uma boa própolis. Fala bem brevemente como escolher, porque assim, para as pessoas que ainda não estão inscritas, no dia 7/10 a gente vai ter uma aula longuíssima de como escolher a melhor própolis. Como escolher própolis, né? O que é a qualidade da própolis. Mas se puder dar um overview assim, do que é mais importante e que as pessoas que vão estar na aula vão... Nossa, é tema muito longo, mas escolher própolis. A gente vai avaliar, claro, a quantidade de própolis de extrato seco. É interessante existir a quantificação de compostos fenólicos, no caso da verde, o artepelin C. É interessante avaliar com o produtor a idade dessa própolis. É interessante avaliar custo-benefício também, porque não adianta eu vou mostrar o checklist de qualidade, né? Nossa, essa empresa pontuou para tudo, mas tem um custo lá nas alturas. Não tem não é viável. Então lá eu realmente vou mostrar detalhadamente todos os itens que vão ajudar as pessoas na hora da compra. Hoje é dia 25 de setembro, né? 25 de setembro de 2024, para quem ainda está em tempo. Dia 7 de outubro vai ser esse evento ao vivo, gratuito. E o link está aqui na bio. 19 horas. 19 horas para se inscrever e aproveitar esse conteúdo
maravilhoso que a gente até hoje não deu de forma gratuita, né? Você nunca ministrou de forma tão profunda sobre Com qualidade. essa profundidade, não. De forma gratuita. Sim, né? sim. Claro que a gente já tem vários cursos ministrados por você, mas nesse quesito é realmente uma oportunidade. Sim. Mais algumas dúvidas aqui. Quem tem problema no fígado pode tomar própolis? Quem tem problema no fígado pode tomar própolis. Claro que quem tem problema no fígado vai evitar a própolis alcoólica, vai procurar, por exemplo, um extrato liofilizado ou uma própolis em cápsula, e por conta desses compostos fenólicos e essa atividade anti-inflamatória e antioxidante. Então, por exemplo, se o paciente tem gordura no fígado, ele vai se beneficiar por conta da própolis, porque ele tem um processo inflamatório oxidativo ali no fígado. A própolis vai ser como um elixir para ajudar a melhorar esse fígado. Claro que não vai ser só própolis, mas própolis vai ser um dos produtos que vai trazer muito benefício para esse caso. Genial. Doutor, eu acho que da nossa parte já consegui passar pelos temas mais relevantes, que são perguntas frequentes, né? Tem alguma coisa em específico que eu não tenha perguntado que você acha que as pessoas deveriam saber sobre a própolis? Assim, eu acho que uma curiosidade é sobre própolis de abelha nativa. É uma vontade, na verdade, porque eu acredito que a gente ainda vai descobrir tesouros ali no mundo das abelhas nativas, mas ainda a gente tem muito pouca informação. Então hoje a gente fala mais da verde, que ela é incrível, porque a gente tem muita informação. Mas e a própolis azul da mandaçaia? Azul, igual a tinta azul. Né? E as própolis brancas que a gente tem nas abelhas nativas, de todas as cores. Então a gente ainda vai descobrir muita coisa incrível, mas hoje é a verde número 1, número 2 vermelha. Entendi. Então tem um mundo a ser descoberto ainda, um mundo. Genial, genial. Doutor, obrigado pelo seu tempo. Queria que você convidasse os nossos espectadores a te seguirem, a curtirem o vídeo, compartilhar. A gente tem dado muita energia, dedicado realmente muita energia e tempo e investimento para produzir conteúdo para eles. Então, sim, então faça assim, esse convite. Um pedido que a gente faz, né? Realmente a gente está investindo muito tempo, muita energia em ensinar temas muito simples, eu chamo de SBS, simples, baratos e eficazes para todo mundo. E em contrapartida, o que você pode fazer é compartilhar ao máximo esses conteúdos que a gente faz com muito carinho, com muita dedicação, muito estudo. E no dia 7 de outubro, às 19 horas, vai ter esse curso gratuito sobre qualidade de própolis. Então, tudo que eu sei de qualidade vai estar nessa aula, sem esconder uma vírgula. Espero vocês, espero a colaboração de vocês. Obrigado.